O som de sirenes perfura o ar, misturando-se a gritos distantes, o estalar de concreto e o inconfundível zumbido de algo imenso e terrivelmente próximo. Não é um sonho, não é um filme. É o caos, a anarquia, o fim de tudo o que conhecemos. Ruas que antes fervilhavam de vida, agora estão desertas, tomadas por uma sombra rastejante, um terror que desafia a compreensão. O pânico tem um cheiro, um som e agora, uma forma. E se formigas, escorpiões e aranhas armadeiras ficassem com 2 metros de comprimento? Uma pergunta que parece saída de um pesadelo febril, mas que, neste cenário hipotético, se tornou a mais brutal das realidades. Imagine a formiga que você esmaga sem pensar, agora do tamanho de um carro pequeno, com mandíbulas capazes de morder metal. Visualize o escorpião que se esconde nas frestas, agora um predador de 2 metros, com um ferrão que injeta veneno suficiente para derrubar um elefante. E a aranha armadeira, aquela que causa calafrios mesmo à distância, transformada em um monstro peludo, com pernas longas e olhos múltiplos, tecendo teias que bloqueiam viadutos e prédios. Uma montagem de imagens assustadoras se desenrola. Uma formiga gigante escalando um arranha-céu, um escorpião se esgueirando por túneis de metrô, uma aranha armadeira tecendo uma teia colossal entre 2 torres. Cenas urbanas familiares, agora profanadas pela presença desses titãs. O que significa aniquilação humana total. Não é apenas a perda de vidas, mas o desmantelamento de cada pilar da nossa civilização. É o medo paralisante que corrói a esperança, a fome que espreita em cada esquina, a ruína de tudo o que construímos. Nossa psique humana, tão acostumada a dominar a natureza, se veria esmagada pela insignificância. Claro, a ciência nos diz que isso é impossível. As leis da física e da biologia impõem limites rigorosos ao tamanho dos insetos e aracnídeos. A forma como respiram, seus exoesqueletos, seus sistemas circulatórios, tudo os impede de crescer a tal ponto. Mas e se? E se um gatilho, um experimento falho em algum laboratório remoto, uma radiação cósmica desconhecida ou até mesmo um vírus mutagênico alterasse as regras? Para o propósito da nossa exploração, vamos assumir que essa barreira foi quebrada. Os primeiros relatos foram confusos, fragmentados. Um caminhoneiro jurou ter atropelado algo grande e duro, que parecia uma aranha, mas maior que a cabine. Pescadores contaram histórias de criaturas estranhas, arrastando barcos para o fundo. Câmeras de segurança em cidades do interior começaram a capturar vultos enormes e distorcidos. A princípio foram ridicularizados, atribuídos à histeria coletiva ou fake news. Mas então, o primeiro contato inegável. Uma formiga cabo-verde de 2 metros, com suas mandíbulas esmagadoras, invadiu uma pequena fazenda na Amazônia. O choque e a incredulidade deram lugar ao terror absoluto. Visualize-se ao lado de uma dessas criaturas. Uma formiga gigante com suas antenas tremulantes observando-o de cima. Um escorpião de 2 metros, seu ferrão curvado ameaçadoramente sobre sua cabeça. Ou uma aranha armadeira, seus 8 olhos fixos em você, o som de suas patas no chão ecoando como passos de gigantes. A desvantagem é esmagadora. A humanidade, que sempre se viu no topo da cadeia alimentar, de repente se torna a presa. O medo é um instinto primário, e muitos já sentem um pavor visceral dessas criaturas em seu tamanho normal. Agora, amplifique esse medo exponencialmente. A fobia se torna uma realidade diária, inescapável. A notícia se espalharia como um incêndio incontrolável. As autoridades globais, inicialmente céticas, seriam forçadas a confrontar a verdade. A reação inicial seria o caos. Evacuações desordenadas, tentativas desesperadas de contê-las, e a terrível percepção de que, talvez, não haja contenção possível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo.
A percepção da ameaça se cristalizaria rapidamente em um terror palpável, forçando a humanidade a confrontar inimigos que desafiavam toda a lógica militar. As formigas gigantes seriam a primeira e mais visível onda de aniquilação. Imagine exércitos de formigas de 2 metros, cada uma capaz de carregar toneladas, marchando em uma coordenação assustadora. Sua capacidade de demolição seria sem precedentes. Edifícios desmoronariam sob ataques incessantes, estradas seriam bloqueadas por pilhas de detritos e a própria infraestrutura urbana seria desmantelada. Elas não atacariam individualmente, mas em hordas implacáveis, um exército vivo e incessante. Túneis de metrô, esgotos, sistemas de ventilação, tudo se tornaria parte de sua vasta rede de infiltração. O que formigas de 2 metros comeriam? Tudo. Vegetação, animais e, sim, a população civil. A cadeia alimentar humana seria brutalmente interrompida, com colheitas devastadas e armazéns saqueados. Sua resiliência seria aterradora. Esmagar uma significaria apenas desviar a atenção de centenas que viriam em seu lugar. A organização social das formigas, já complexa em sua escala normal, amplificada para este tamanho, se transformaria em uma estratégia de guerra perfeita. Enquanto isso, os escorpiões gigantes emergiriam como caçadores noturnos, adicionando uma camada de terror psicológico. Seus exoesqueletos blindados, agora impenetráveis para a maioria das armas convencionais, tornariam-nos quase invencíveis em combate direto. Eles se esgueirariam pelas sombras, seus ferrões gigantescos e peçonha amplificada proporcionalmente. O veneno de um escorpião normal já é potente. Imagine um que pudesse injetar uma dose letal capaz de derrubar um veículo blindado ou paralisar instantaneamente vários humanos. Esconderijos em esgotos, porões e prédios abandonados seriam seus domínios, de onde lançariam emboscadas súbitas e mortais. O impacto na saúde pública seria catastrófico. Hospitais, já sobrecarregados pela onda de pânico e feridos por acidentes, seriam inundados por vítimas de picadas de escorpiões gigantes. A produção de antídoto, já complexa para as espécies existentes, seria impossível de escalar para as doses necessárias. A morte viria rápida, precedida por uma dor excruciante e paralisia. E então, as aranhas armadeiras gigantes. A fobia inata que a humanidade nutre por aranhas seria catapultada para um pânico generalizado. Suas teias, agora colossais, não seriam apenas armadilhas para insetos, mas barreiras intransponíveis que bloqueariam ruas, pontes, edifícios inteiros. Imagine uma teia de aranha que se estende por um quarteirão inteiro, pegajosa, resistente, e com a aranha armadeira de 2 metros, seus olhos múltiplos brilhando no escuro, à espreita. Seu veneno neurotóxico, amplificado, causaria um sofrimento indescritível e morte cerebral em questão de minutos. A inteligência e estratégia de caça, já notáveis em espécies menores, se tornariam uma arma terrível. Elas não apenas caçariam, mas armariam armadilhas complexas, usando o ambiente urbano para sua vantagem. E a reprodução? Rápida e prolífica. Cada ninho de aranha gigante seria uma bomba relógio biológica, liberando centenas de filhotes gigantes, cada um predador em potencial. As defesas humanas iniciais seriam patéticas. Armas pequenas, pistolas e rifles seriam como brinquedos contra o exoesqueleto de um escorpião ou a carapaça de uma formiga. Os militares seriam acionados, entrando em ação com tanques, helicópteros e artilharia pesada. Mas mesmo esses armamentos teriam limitações. Uma horda de formigas gigantes poderia simplesmente submergir um tanque. Helicópteros seriam derrubados por escorpiões saltitantes ou por teias colossais. A guerra química ou biológica seria considerada, mas com um custo ambiental e ético impensável. A evacuação em massa se tornaria um caos incontrolável, com milhões de pessoas buscando segurança onde não havia.
abrigos seriam rapidamente sobrecarregados ou invadidos. A humanidade, antes senhora do planeta, estaria perdendo o controle, seu domínio se esvaindo a cada dia que passava. A ordem social começaria a se desintegrar, e a luta pela sobrevivência se tornaria a única lei. O colapso da sociedade seria inevitável e brutal. Sem energia, água ou comunicações, as cidades se tornariam tumbas de concreto, silenciosas, salvo pelo farfalhar das patas gigantes e os gritos distantes de desespero. A humanidade, já fragilizada pela guerra contra as criaturas, enfrentaria a fome e a doença. A escassez de alimentos seria total, com campos devastados e rotas de transporte bloqueadas. As doenças se proliferariam em meio à falta de saneamento e cuidados médicos, ceifando vidas tão implacavelmente quanto as garras e ferrões. A migração em massa, antes uma busca desesperada por segurança, degeneraria em conflitos internos brutais. Pessoas, antes vizinhas, se voltariam umas contra as outras por um último pedaço de pão ou um abrigo seguro, transformando a esperança em desespero cego. Governos e autoridades globais, já enfraquecidos e desacreditados, desmoronariam completamente. As leis seriam esquecidas, substituídas pela lei da selva, onde apenas os mais fortes ou os mais sortudos sobreviveriam por mais um dia. O planeta, outrora o lar da humanidade, seria agora um território hostil, dominado por novos predadores apex. O ecossistema global seria irreconhecível. As formigas gigantes, escorpiões gigantes e aranhas armadeiras gigantes ocupariam o topo da cadeia alimentar, caçando livremente os animais selvagens restantes e qualquer humano que ousassem cruzar seu caminho. Espécies inteiras de flora e fauna seriam extintas, incapazes de competir ou sobreviver à voracidade e ao veneno desses novos senhores. Cidades seriam engolidas pela natureza selvagem, suas estruturas de concreto e aço servindo de ninhos ou presas para as criaturas, enquanto a vegetação cresceria descontroladamente sobre os escombros. A resposta final da humanidade seria um misto de desespero e resignação. A opção de usar armas de destruição em massa seria debatida com horror. Bombas nucleares poderiam eliminar populações de criaturas, mas ao custo de tornar vastas extensões da Terra inabitáveis para qualquer forma de vida, incluindo os últimos bastions de resistência humana. Os cientistas, em laboratórios improvisados e bunkers subterrâneos, continuariam sua busca desesperada por uma solução científica, um antídoto, um feromônio que pudesse repelir as hordas, mas o tempo e os recursos estariam se esgotando. Pequenas comunidades, isoladas e autossuficientes, seriam os únicos focos de luz em um mundo de escuridão. Aqueles que conseguissem se adaptar, vivendo em segredo, evitando o confronto direto, talvez pudessem estender sua existência em um futuro sombrio, um legado de aniquilação onde a humanidade seria apenas uma lenda sussurrada. O legado dessa aniquilação seria um planeta transformado. A Terra, antes pulsante com a vida humana, seria agora um domínio de exoesqueletos e teias, um reino onde a natureza, em sua forma mais grotesca e magnificada, teria reivindicado seu território. A pequena chance de sobrevivência para a humanidade seria um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade, da presunção de seu domínio e da fragilidade de sua civilização. Esta reflexão intrínseca nos ensina uma lição profunda sobre nosso lugar no mundo. A humanidade, com toda a sua tecnologia e inteligência, é apenas uma parte de um ecossistema complexo. Quando as regras desse ecossistema são alteradas, mesmo pelas menores criaturas, o resultado pode ser devastador. A fragilidade da nossa existência é um lembrete constante de que o poder da natureza, mesmo em suas formas mais diminutas, é algo a ser respeitado e compreendido. Olhamos para um futuro desolador,
cidades vazias, arranha-céus cobertos por teias gigantes, o zumbido incessante das formigas gigantes, ecoando onde antes havia risadas e conversas. No entanto, mesmo nesta desolação, a vida persiste. Não a vida como a humanidade a conhecia, mas uma nova forma, adaptada e implacável. E talvez, apenas talvez, em algum canto esquecido do mundo, uma pequena chama de esperança humana ainda brilhe. Um testemunho silencioso da resiliência, mesmo diante da aniquilação total.